mais um papo de desempenho, né? Então, a gente trouxe o Daniel Panussati para a gente debater um pouquinho sobre inovação na construção civil, né? Então, e aí eu queria começar falando um pouco, né, do que é uma inovação e a diferença que é entre inovação e invenção, né? Então, a gente tem muito exemplo, por exemplo, na indústria alimentícia. O pessoal usa o exemplo do pão de queijo. O pão de queijo foi inventado há não sei quanto tempo, só que o processo de como congelar o pão de queijo, isso é uma grande novidade, né? A mostarda existe há um tempão, mas aquela embalagem que deixa de cabeça para baixo e já usa a própria gravidade para as coisas facilitarem. Então, aquilo é considerado inovação também. E como é que a gente pode ver isso na construção civil, uma vez que existe uma certa pressão, não sei se vocês sentem isso, né? De ter que inovar, ter que, né? E aí, então, queria começar por aí. Maravilha. Não, eu acho que é um bom ponto de partida, né? E deixa eu dar boa tarde, quase boa noite, para todos e todas que estão nos assistindo, né? E dizer que é um tema assim que realmente desperta muito interesse dentro da cadeia da construção civil e me sinto bem à vontade de conversar a respeito dele, por ser assim algo que, inclusive, na pós-graduação ali a gente tem uma disciplina específica que a gente acaba abordando. E eu acho, Maria Fernanda, que o principal ponto que a gente pode começar a abordar a partir dessa tua fala inicial é de que realmente assim existe um erro, vamos colocar assim, né, das pessoas ao associar única e exclusivamente a questão da inovação com a questão do desenvolvimento de um produto, né, de uma invenção, de um artefato, né? Mas eu acho que vai para muito além disso, né? Eu acho que a principal base para todo mundo da cadeia da construção civil que deseja trabalhar com inovação é, num primeiro momento, entender como outros setores da sociedade entendem a questão da inovação, como que eles estudam a questão da inovação e como que eles trabalham as questões de inovação, né? Então, desde quando a gente vai lá para um histórico para tentar entender como o pessoal da área econômica, o Schumpeter, lá num primeiro momento, coloca o desenvolvimento em ondas, né? E que ele fala da questão de ter aquilo que ele chamava de um empresário inovador, que nada mais é, né, do que alguém, não é necessariamente uma pessoa, né, mas pode ser um grupo de pessoas que dá início a um processo de inovação, passando depois para os que vêm depois dele, que falam que não, na realidade a inovação é um processo contínuo, tem um caráter evolutivo e não linear, ou seja, toda evolução se abastece das evoluções anteriores que aconteceram dentro de uma determinada área do conhecimento, até para aqueles que trabalham a questão de perfis sociotécnicos de inovação, né? Que vem a inovação como que ela progride por meio de decisões que nós tomamos e essas decisões são recheadas de incerteza, né? Então, no momento que a gente está fazendo a tomada de uma decisão por algo tem algum potencial de inovação, a gente nunca sabe exatamente qual vai ser o resultado dele. A gente trabalha sempre com uma perspectiva de resultado. E, além disso, também eu acho que um autor que é bastante importante para a gente entender isso, né, que é o Keeley, né, o Larry Keeley. Ele tem um livro que ele fala lá dos 10 tipos de inovação e ele agrupa em 3 grandes campos, né, que são os 3 grandes campos que a gente pode trabalhar e aí fazer essa transferência para uma discussão dentro do ambiente da construção civil. Que ele fala lá, são 10 modelos divididos em 3 grandes áreas, que ele chama de configuração, oferta e experiência, né? Então, configuração que seria muito mais trabalhar naquilo que precede, por exemplo, o produto. A oferta seria um produto, vamos colocar assim, né, grosso modo, né? Então, tu desenvolver um artefato, uma tecnologia, né, aumentar o desempenho de um determinado produto já existente, está no ramo da oferta. Um passo atrás tem a questão da configuração, né? Então, assim, quais são os modelos de lucro que eu pretendo desenvolver e que eu possa conseguir através de processos de inovação? Qual é as mudanças na estrutura da empresa ou na estrutura dos processos que eu posso desenvolver para gerar inovação, né? Ou o processo mesmo, qual é o método melhor de fazer algo em relação ao que eu já faço, né? E numa outra ponta, eu trabalhar a questão da inovação como uma experiência, né? Então, assim, como que eu posso agregar valor
né, a um determinado produto de construção civil, agora entrando mais especificamente, né, através de um envolvimento com o cliente, de um serviço. Então, tem várias formas de fazer essa abordagem. E isso tudo é inovação. Né? E isso pode me levar, inclusive, a pensar depois especificamente num sistema construtivo inovador, mas isso é uma pequena parte da discussão. Né? E isso assim, eu acho bem interessante, né? Primeiro, a gente se situar, né? Afinal, o que a gente considera como inovador? Né? Então, porque na construção civil a gente corre um risco de admitir que é inovador coisas que ninguém pensou antes, não necessariamente, né? E na construção civil a gente tem uma necessidade primordial de atender segurança. Essa é a primeira, a gente não pode colocar o usuário, né, fora ali dos limites de segurança. Então, muitas das ideias que às vezes as pessoas acreditam, alguns profissionais acreditam que sejam inovadoras, não poderia ser aplicada na construção civil, porque não garante o mínimo de segurança. E até nesse sentido a gente tem um exemplo muito legal ali aqui no Performance, que é aquele projeto que a gente tem das barras poliméricas, né, Roberto? Acho que também podia falar um pouquinho, porque quando fala em construção civil, todo mundo pensa na coisa mais hard ali, né? Obra e tal, não sei o quê. É também, mas a gente tem outro viés. Mas no sentido dessa questão, que vai alterar algum elemento do sistema construtivo, acho que as barras poliméricas são um ótimo exemplo, né? Eu acho que até assim, até para complementar um pouco que foi tudo discutido aqui já, né? Até boa tarde, ou bom final de tarde, boa início de noite também, né? Eu vejo assim, ó, nós temos que, quando falar de inovação, a gente tem que pensar também, entender inovação e invenção, né? A invenção, tudo bem, vou tirar alguma coisa do zero. E não necessariamente, a professora já comentou, a professora Maria Fernanda, né, que nem sempre uma inovação é uma invenção. Eu posso inovar fazendo a mesma coisa. Eu vou projetar argamassa na minha parede. Eu posso fazer com colher de pedreiro, eu posso fazer com uma pistola de aplicação por ar comprimido, né? Eu estou aplicando argamassa na parede. Eu estou inovando, trazendo o quê? Trazendo um mecanismo automático, onde o operário vai ter menos esforço. Não vou dizer que não tem serviço, tem também. Ele vai ter menos esforço. Então, isso é inovar. Né? Então, buscar isso sempre, né? Buscar fazer alguma coisa que eu já faço de uma forma diferente. E, óbvio, eu sempre tenho um objetivo. Eu vou fazer diferente por quê? Porque é mais bonito? Porque é mais seguro? Porque é mais barato? Porque me dá um melhor desempenho? É buscar isso, inovação daquilo que eu faço trivialmente nas obras, porém, tendo uma melhora, né, em termos de desempenho ou de custo, né? E como a professora falou, inovação, né? Vejam lá, inovação então é uma coisa nova. Não necessariamente, né? Até as barras poliméricas, por exemplo, eu tive a experiência lá de ir para a Rússia e entender um pouquinho o processo deles de produção, de consumo desse material lá. 1940 começou esse consumo lá. Norma técnica começou em 1940, né? Então, não necessariamente uma inovação é uma coisa que a gente está desenvolvendo, inventando. E sim, a gente está trazendo isso para o mercado brasileiro, hoje está bem forte, muito por causa do aço, né? Falta de aço no mercado, aço muito caro, e as empresas buscando novos materiais, porém que eu tenha que ter também toda a segurança, né? Todo o conforto, toda a qualidade na hora da aplicação. Então, as barras poliméricas, né, barras poliméricas reforçadas com fibra, né, os chamados FRPs, Fiber Reinforced Polymer, são materiais aí que eu vejo que veio para ficar, tá? No Brasil, porque nos outros países já é trivial, e claro, não vai substituir totalmente o aço, não vai, não é essa a filosofia, mas eu posso sim introduzir nos mesmos locais onde eu utilizo o aço. Em alguns a gente ainda tem muito o que estudar,
E aí vem, né, nosso papel aqui de pesquisadores, universidades, de buscar entender aquele material para uma aplicação específica e fazer inovação, fazer a inovação. Eu até queria, foi legal esse gancho, né? Porque também existe um mito de que inovação é um insight, né? E inovação, às vezes, é o resultado de muita pesquisa, né? De outras coisas que nos levaram a ir por outros caminhos, né? E esse vínculo com a pesquisa ela é fundamental, né? Com o ambiente, né? Um ambiente de pesquisa não necessariamente acadêmico, né? Mas sim de pesquisa, de querer resolver alguma coisa, né? De estar atrás de resolver alguma coisa. Algumas empresas, até em função da velocidade com que essas inovações estão vindo, eles não estão descartando ideias, né? Eu ouvi isso de algumas empresas. Quando tem algum setor da empresa, algum funcionário tem uma ideia, eles não dizem, não, isso não dá para fazer, eles não dá para fazer hoje, né? E acabam, então, digamos assim, colocando numa prateleirinha para esperar virem outros desenvolvimentos e poder implementar, então, a consequência dessa rede, né? Que eu acho que foi um pouco o que o Daniel falou também, né, Daniel? Estava falando tudo interligado, assim, né? Exato, Até não, e assim, até assim, um pouco nessa fala e pegando novamente o gancho, assim, quando o Roberto fala, né, deu o exemplo da argamassa, assim, ali reside justamente algo que nós, enquanto academia, temos que ajudar a desenvolver, porque existe esse conceito de inovação, existe um conceito do mercado, né, que é mais imediatista, no sentido de dizer, a inovação para o mercado acaba sendo uma solução, eu quero uma solução para alguma determinada demanda que eu tenho, né? Mas, na realidade, assim, como eu já falei, a inovação tem um viés muito mais abrangente do que isso. E mais do que isso, assim, talvez a nossa tarefa ao discutir inovação é justamente quebrar alguns desses mitos, né? Então, assim, muitas vezes o pessoal acaba confundindo a questão da inovação com industrialização ou com mecanização, né? Essa é uma das coisas que eu sempre falo em sala de aula, né? Que tu simplesmente mecanizar uma projeção de argamassa, ou tu ter um braço robótico que vai assentar tijolos, tu não está necessariamente criando um processo inovador, tu está mecanizando o artesanato, né? Então, tu está simplesmente fazendo um processo, uma alteração no processo, mas que continua sendo o mesmo sistema construtivo, é empilhar tijolo, né? Agora, o que pode realmente se tornar algo que nos possibilita trabalhar numa visão mais ampla de inovação é justamente fazer isso que eu falei na minha primeira fala, de tentar entender as diferentes abordagens, os diferentes entes que participam. Então, muitas vezes, alguns desenvolvimentos são feitos de forma interativa, né? A gente lança um produto, lança uma perspectiva e, assim, o modo como o mercado vai entender esse produto, o modo como o mercado vai saber utilizar um determinado sistema construtivo, né, vai fazer com que ele se torne mais ou menos viável, né? Outra coisa que eu acho bastante importante, né, e aí com isso eu finalizo um pouquinho dessa minha segunda fala, é a gente entender também que a inovação ela não precisa ser necessariamente disruptiva, né? Isso é uma coisa que às vezes o pessoal coloca assim, não, a inovação necessariamente tem que criar uma disrupção, e não necessariamente, isso é verdade, eu posso ter várias melhorias desculpa te incrementais. interromper, mas isso é o que até academicamente se coloca também, que uma das características de inovação interessante, porque não... Mas desculpa te interromper. Não, eu posso dar, inclusive, um exemplo. Assim, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com inovações disruptivas, né? Uma inovação disruptiva é a passagem, por exemplo, de um mainframe para um computador pessoal, né? Porque eu mudei a lógica, né? Em vez de eu fazer todo um processamento de dados numa central, eu estou permitindo que cada usuário tenha o seu processador e que faça essa mudança. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um e-mail, o caso do Gmail é o caso mais clássico que a gente pode citar de inovação incremental e não disruptiva, né? Quando o Gmail surgiu, ele tinha a mesma plataforma, a mesma ideia, né, de vários outros tipos de e-mail, né? Então, aquela listinha, um e-mail abaixo do outro, né?
E, na medida que ele foi se desenvolvendo, ele foi inserindo uma série de funcionalidades que mudou, que não eram simplesmente ferramentas, mas que mudaram o modo de organizar e trabalhar com o e-mail. Hoje em dia, a gente tem aquela listagem de todos os e-mails, de todas as conversas, numa mesma listagem, que foi criada pelo Gmail. Eu tenho certas conectividades com outros, né, que é, inclusive, uma das coisas que esse autor que eu citei, né, lá no início, o Keeley coloca, quando ele vai falar, por exemplo, de oferta, né, quando ele fala de sistema, que é a compatibilidade que o meu sistema tem com relação a outros sistemas. Então, como que eu consigo conectar, né, as funcionalidades do Gmail a outras funcionalidades? Né? O que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é um exemplo disso. Né? Então, eu estou numa plataforma Zoom, mas eu estou transmitindo num outro aplicativo, que é o Instagram. Então, trabalhar inovações disruptivas são as melhores, no sentido de gerar mais valor, mas elas não são as únicas. Eu posso ter uma série de sequências de inovação incremental, que, aliás, são a grande maioria das inovações. Quando eu digo que eu vou projetar argamassa, eu estou mecanizando um processo, mas eu tenho, talvez, ali algumas melhorias em termos de inovação, mas isso é incremental, eu continuo tendo argamassa. Então, é mais nesse sentido. Isso é legal, mas agora eu estava lembrando, Roberto, a gente tem uma experiência também com drones, né? Inclusive, não sei se tu quer citar, eu acho que aí tem uma coisa legal, né? Porque o uso de uma tecnologia, não sei se foi pensada para isso, né? Mas que acaba sendo usada e tornando o trabalho muito mais eficiente, né? Não, com certeza. E tem, até complementando o que tu tinha falado antes, professora, a questão assim, ó, das empresas, né? A gente, claro, não vou falar o nome das empresas aqui, mas a gente tem muitas empresas, grandes construtoras do Brasil, que tem, inclusive, estão instaladas em outros países, inclusive. Eles têm uma visão de sempre buscar ter, não vou dizer que eles buscam sempre trocar de material, mas eles nunca estão na mão de um fornecedor. Eles não podem ficar na mão de um fornecedor. Então, eles vão estudando o mercado, vão estudando novas possibilidades e sistemas construtivos, fazendo pesquisa junto a institutos, a universidades, buscando, olha, eu tenho solução. Se por um acaso aquilo lá eu não consegui mais no mercado, eu tenho já minha carta na manga para buscar outra forma construtiva, né? É óbvio que eles usam o que é mais rentável, que está certo, né? Eu tenho que fazer as edificações com desempenho e buscar. Então, sempre estão buscando essa questão de estudo, né, em relação ao produto. E com relação ao drone, a gente sim usou bastante drone, usa inclusive bastante drone para fazer inspeções, né, em locais onde são de difícil acesso, né? Então isso é muito trivial hoje já. Não, o drone não faz diagnóstico. Eu vou voar com o drone lá, o drone vai me dizer o que tem. Não, ele não vai. Ele vai me dar uma imagem, ele vai me dar uma ideia, né, do que eu estou encontrando ali. E também teve um caso bem interessante. Isso foi até os nossos amigos aí da Vale Sinos, né, os Modestes, né, o Luiz Modeste e o Guilherme Modeste, eles fizeram um trabalho bem interessante na Ativa Brasil, aqui em Novo Hamburgo, onde eles fizeram assim, ó, eles fizeram um levantamento com o drone, fazendo um levantamento de nuvens de ponto da fachada. E por que isso? Para verificar a rugosidade da superfície em termos de desníveis, né, e de desalinhamento de pilares e vigas e alvenarias, para quantificar a argamassa do revestimento. Eu sei quanto de argamassa eu vou colocar, porque eu quero deixar isso aqui, ó, no prumo. E como eu tenho um desnível, eu sei quanto eu vou ter que colocar de argamassa em cada ponto. E funcionou muito bem. Funcionou muito bem, fez todo um levantamento da edificação pronta para quantificar. Vou te pagar a argamassa que tu vai colocar, não que tu acha que tu tá me falando que vai me trazer, né? Então, assim, é muito interessante isso, usando tecnologia. De novo, isso é inovação. Olha, eu tenho nuvem de pontos, eu posso fazer, a gente faz levantamento de nuvem de pontos, mas para quantificar argamassa, não. Né? Então, foi criado aí usando ferramentas que já se tem para uma nova atividade. Outro exemplo, até
me permite, Roberto, assim, que quando a gente fala de drones, eu lembro um exemplo muito bom, né, que inclusive foi uma proposta de desenvolvimento, que é assim, tu fazer, por exemplo, inspeção predial, inspeção de obras de arte, né, como pontes e viadutos, com utilização de drones, que já existe, né, mas tu associar a utilização de drones com o uso de câmeras termográficas. Então, por exemplo, tu fazer uso de termografia, né, associada ao drone, onde tu pode fazer um mapeamento, por exemplo, de várias coisas que a termografia te permite, né, em locais onde tu não teria acesso, que não através do drone. Então, é outro exemplo, né? Então, entrando especificamente nessa questão de desenvolvimento de produtos, né, e sistemas. Eu tô só esperando a fibra baixar o preço da câmera para o drone, que eu compro a minha, porque senão eu vou ter que vender meu carro, né? É verdade. Mas então, a gente tem também, porque quando a gente fala construção civil, a gente também está colocando o mercado imobiliário aí, né? E é claro que nós aqui todos atuamos enfim, no que as pessoas, o que está no imaginário das pessoas, que é a construção civil. Mas se a gente for lembrar também de algumas coisas que estão surgindo, né? Claro, todo aquele compromisso que uma incorporadora tem quando assume o empreendimento, né? De dar o retorno para os investidores é uma coisa muito grande, né? Mas hoje já se começa a diversificar, né? Por exemplo, para a aquisição de um terreno, para o empreendimento, aquela incorporadora já começa a fechar com redes de supermercado, outras redes para aquisição daquele terreno e depois então fazer outras formas, né, de viabilizar financeiramente o empreendimento, não só por parte então daqueles investidores. Porque às vezes também as pessoas acham que isso aí é de uma construtora grande, né? Não, mas a responsabilidade também é imensa, né? De ter que dar o retorno, né? Ter que dar o retorno para o usuário. E assim, a gente já está, eu acho que mais uns 10 minutos, né? Se não me engano, a gente tem de tempo. Mas assim, como é que vocês acham assim que o usuário final, né? Porque afinal, para que a gente está aqui, né? A gente está aqui, o final mesmo é para as pessoas terem melhores condições ou locais mais apropriados, então, para utilizarem, morarem, trabalharem. Como é que vocês acham que o usuário final ele percebe isso? Ele vai perceber a inovação num determinado imóvel? Como é que o que chega para ele? Não sei se vocês têm alguma coisa ou têm essa dúvida também, né? Fala aí, Daniel. Tá. Eu diria o seguinte, assim, eu acho que são dois aspectos principais nos quais a gente pode adicionar valor percebido, né, pelo usuário final, né? Uma é na questão de alguns produtos e processos que são utilizados e alguns sistemas construtivos, né, que são utilizados dentro de uma edificação que podem gerar valor e que podem fazer com que o cliente, né, o cliente final, que é o nosso usuário, perceba. Muitas delas, por exemplo, estão associadas a questões de desempenho. Então, por exemplo, a partir do momento que eu proporcionar certos tipos de sistemas construtivos, né, alternativos ou não, mas que tenham um desempenho superior, automaticamente essa percepção do usuário, né, de qualidade se manifesta de uma maneira mais clara. Outra coisa que eu acho muito importante, eu que trabalho também, além dessa parte de materiais e sistemas construtivos com viés de engenharia de serviços, né, é entender que a edificação cada vez mais tem que ser entendida como um produto servicializado, ou seja, quando a gente fala, por exemplo, da edificação tradicional, ela é um conjunto, né, físico que é entregue a um condomínio e geralmente ali cessa toda a atividade com a construtora que não é de manutenção durante o prazo de validade, né, de garantia. Agora, quando tu começa a oferecer certos serviços associados ao uso, operação dessa edificação, isso também é uma percepção de qualidade que pode ser feita, né? Então, tu oferecer certos tipos de manutenções periódicas, certos tipos de serviços associados àquela edificação, né? Seja pela própria construtora, seja por terceiros, o exemplo do Beto ali, quando ele disse assim, eu trazer outras empresas para poder me associar, né?
e prestar certos tipos de serviço, é uma possibilidade grande que eu tenho. Eu tenho uma opinião muito parecida também. Isso eu acho que isso é muito relativo, porque, por exemplo, assim, hoje mesmo a gente está conversando com uma empresa que fabrica um sistema construtivo, um sistema de revestimento, né? O WAVES, né? Então, esse sistema, se eu colocar esse sistema na edificação, é revestimento, ele é um revestimento e ele vai dar o desempenho para o usuário. Não, geralmente ele é mais caro que a argamassa. Mas qual é o viés dele? O viés dele é aumentar a qualidade de vida do usuário, diminuir custo de uso do usuário. Aí o usuário vai sentir. Agora, se, por exemplo, eu estou criando umas situações hipotéticas aqui, a olaria está produzindo um bloco com material, com argilas diferentes ou incorporando algum resíduo na argila que vai diminuir o custo de produção dela. Ela está inovando. Ela está fazendo bloco. O desempenho do bloco é o mesmo. Não piorou? Não melhorou. É igual. Né? Então, o cliente não vai sentir isso. Né? Agora, assim, eu acho que isso é muito relativo, mas certamente alguém está ganhando. Ou a empresa está ganhando, ou a gente está diminuindo o consumo de material não renovável, né? E, de alguma forma, todos ganham. Né? Uns mais, outros menos, mas todos ganham. Isso dentro daquilo que eu falei também dos modelos, né, dos tipos de inovação, entraria em 2 modelos, entre aquelas de configuração e oferta. De configuração como modelo de lucro, né, que a empresa pode oferir. Então, por exemplo, de novo, fazendo uma comparação, né? A HP, o lucro dela não está na venda de uma impressora, está na venda depois, né, de todos os serviços que eu tenho dos acessórios, né? Se eu pegar a Nespresso, né, qualquer outra, eu não estou comprando só a cafeteira, estou comprando o serviço, né, que está associado ali. Tu tem Nespresso em casa, eu tenho 3 Corações, não pode eu não tenho isso aí, tio. O meu é aquela cafeteirinha italiana que eu acho maior dos luxos. Mas olha só, e que legal esse exemplo do Nespresso, porque desculpa, a gente pode falar, né? Papo informal, mas assim, as pessoas, na verdade, eu acho, né? Na verdade é ótimo, mas assim, eu sinto que as pessoas buscam o significado daquilo, né? Exato. Porque o café em si vai dando mesmo, simplesmente dando mesmo. Não, mas o que significa curtir aquele momento e tal, né? Que aí entra na terceira via, que é a questão da experiência, né? É a experiência que tu quer vivenciar, né? Então, talvez isso seja um grande fator de inovação, talvez, para as nossas edificações, tanto quanto sistemas construtivos inovadores que nos permitam melhorias de desempenho, melhorias de processo, é pensar o negócio da construção civil, como eu disse, como uma experiência que a gente vai dar ao usuário de certos serviços complementares, né? Então, outro exemplo, quando a gente fala, né, dessas questões de oferta e sistema, né? Pega, por exemplo, a Nike, tá de novo fazendo propaganda, né, para a marca, mas assim, simplesmente tu compra, né, isso a gente discutiu, eu lembrei porque foi o Rafael, inclusive, que citou esse exemplo na minha aula algumas semanas atrás, da Nike. A Nike não vende material esportivo, né? Ela vende um estilo de vida, né? Por trás, né? Do vestuário. E é um pouco disso. Então, talvez a gente mudar essa visão de negócio da construção civil, que eu dizer que eu não estou vendendo um apartamento, estou vendendo ali um estilo de vida, eu estou vendendo uma série de serviços adicionais, eu estou vendendo uma série de coisas, né? Que vão para além do edifício em si. E já tem empresas que fazem isso, né? Eu acho que tem uma grande empresa no Brasil que eles já têm isso, pelo menos em nível de introjetado na questão interna dos funcionários, né? Que assim, os funcionários nunca devem entender que eles estão vendendo apartamentos, né? Eles não produzem apartamentos, não é que eles não produzem apartamentos, eles produzem um jeito melhor de morar. Então, tudo o que está relacionado com isso é uma coisa realmente de começar a pensar diferente a partir daí, né? Então, eu até não falei propositalmente a frase como é que ela é na empresa, que daí para também não citar, mas então cada vez mais eu tenho a impressão, né, que a gente tem que ver que significado faz sentido para o usuário, né? Acho que isso
Isso é uma coisa interessante, né? Eu tenho uma pergunta para vocês aí. Como as empresas ligadas na área da construção civil podem inovar? Eu acho que o primeiro é querer saber para onde quer ir, né? Porque nenhuma vai inovar do mesmo jeito, né? E ter consciência do que elas podem produzir, né? Agora, tem muita... Eu gosto muito daquela questão para o cara ser inovador, ele tem que ser inconformado, né? Ele tem que estar querendo desafiar alguma coisa, senão ele não consegue... né? Então, acho que se a empresa está bem ali, né? Diga. Pessimista. Ele tem que ser assim persuasivo, né? Ó, vai dar errado a primeira vez, eu vou de novo. Eu vou. Isso é o problema do pessimista, é que a sociedade dá razão para ele, né? Eu ia dizer, eu não sei se eu concordo necessariamente com o pessimista, talvez eu concorde também, mais com o termo obstinado, né? Pode ser. Pode ser que o termo que eu usei não foi o correto, verdade. Mas assim, tentando responder, eu não digo que eu estava vendo isso hoje num outro vídeo que eu estava assistindo, que assim, perguntas boas geralmente não têm respostas curtas, né? Então, assim, é muito difícil a gente ser categórico e sistemático numa pergunta desse tipo. Mas eu diria assim, o principal passo para uma empresa de construção civil inovar, na minha visão, é, antes de tudo, ela entender por que ela quer inovar. Ela tem que ter a exata compreensão de o que ela busca através da inovação. E, num segundo momento, o que ela vai proporcionar através dessa inovação. E para quem. Então, claro, é muito complexo, teria que, a partir dessa fala, desenvolver um pouco mais, mas esse, para mim, é o fundamental. Ela entender por que ela quer inovar, para quem ela quer inovar e o que ela espera atingir quando ela vai inovar, que não é necessariamente o que ela vai atingir de fato. Porque, como eu falei, muitas vezes a inovação tem um grau de incerteza muito grande, e aí vai ter que sempre retroalimentar os seus resultados para chegar no objetivo que deseja. Eu acho que também isso serve não só para a empresa, a gente está falando de empresa, mas tem o profissional autônomo, tem o consultor, né? Que eu acho que também se enquadra nesses quesitos aí, né? Eu acho legal, assim, porque eu também fiz essa pergunta mesmo só para dar uma rasteira, né? Porque é difícil mesmo de responder. E até assim, ó, eu vejo, Daniel, que é bem isso como tu falou. Tá, o que tu quer? Para que tu quer inovar, né? E tem muitas empresas que buscam inovação constantemente, e não só para ter mais lucro, e simplesmente só por ser diferente, né? Eu tô sempre inovando, buscando alguma coisa. Hoje eu faço diferente. É mais caro do jeito que está fazendo, mas eu fiz diferente, né? Então, assim, tem muita gente fazendo isso também. Claro que, obviamente, vai chegar um momento e falar, não, vou parar de fazer assim porque tô gastando mais, mas é difícil, né? A pessoa querer inovar tendo um custo maior. Mas ela tem um outro propósito, e é o que tu falou. Eu tenho que ter um propósito. E o propósito dela talvez não seja o lucro, e sim um outro fim, no caso, né? Uhum. Não tem dúvida, tu tem que levar em conta todas as variáveis, assim. Então, assim, uma coisa assim, de novo, assim, é até ruim falar isso agora no final, porque isso abre um fio para uma outra discussão que daria 2, 3 horas inclusive pode ser um assunto, né, de futuro para discussão aqui. Mas quando a gente fala, por exemplo, em smart cities, né, o conceito de cidades inteligentes, eu tenho inclusive uma aluna de mestrado que está desenvolvendo um trabalho em cima disso. Os questionamentos que eu faço com ela são justamente esses. Tá, mas para eu saber quais são as vantagens de uma Smart City, eu tenho que definir o que é uma Smart City. E ela é uma cidade inteligente para quem e com qual objetivo, né? Talvez a gente tenha que trabalhar muito mais a ideia de cidades criativas do que cidades inteligentes. Né? Mas isso é outra discussão, né? Que vai para uma inovação numa escala urbana, assim, de um outro viés. Assim, é outra discussão, eu acho que a gente tem que levar bem a sério isso, né? Porque cidade criativa seria até interessante. Ali a gente tem o professor Fabrício Tarouco aqui, que faz um trabalho excelente nesse sentido, né?
Mas eu acho, sim, que às vezes a pessoa, eu estou trabalhando com cidade criativa e, na verdade, ele está trabalhando em colocar um sensor num poste, né? Aquilo, às vezes, não é urbanismo, né? Então, eu acho que tem... enfim, vamos devagar aí, né? Eu acho que eu concordo contigo, seria um assunto muito legal mesmo. Tem teleentrega na cidade, né? Já é inteligente, não? Mas assim, o sério da questão está no que a Maria Fernanda colocou mesmo. Assim, às vezes a gente pensa que colocar algo, colocar um sensor num poste ou colocar algum sistema eletrônico de monitoramento ou qualquer outra coisa, eu estou necessariamente gerando benefício. Tá, mas eu estou gerando benefício para quem, em que local, em que condições, né? Então, será que eu não posso ampliar essa discussão para outros níveis? Mas, enfim. Definir bem, como tu falou, definir. Tem que definir o Smart City, né, dentro das suas funcionalidades, para quem, para quê. Até porque isso volta à discussão inicial, do início dessa live, que é a gente não associar necessariamente uma solução inovadora a um artefato, né? Um artefato entendido como um produto, né? Alguma tecnologia, né? Não, a inovação não reside... Assim, o Blacher, lá em 1970, num artigo clássico, ele tinha uma visão, ele falava textualmente, né? A inovação reside na tecnologia. Hoje em dia a gente percebe que isso não é uma verdade absoluta. A inovação não reside única e exclusivamente na tecnologia. Mas aí eu vou te dizer para tu ler o Bauman, um outro filósofo lá, que também é bom. Ele dá esse significado, né? Ele realmente faz a questão da tecnologia e inovação. É interessante. Dá um bom papo esse aí também, não, né? Não tem dúvida. O Bauman é uma boa referência. O Bauman eu tô achando bom. Assim, e eu acho interessante que não surgiu aqui entre nós a questão da automação, né? Por quê? Porque, voltando, né, que propositalmente estamos com pessoas que lidam com a produção na construção civil, né? Então, isso também poderia vir a ser, né? Mas não é necessariamente o nosso métier, né? E que nem disse, e a automação é uma coisa bastante interessante, né? Mas ela não necessariamente também... Ela pode ser uma ferramenta para a inovação, mas ela não é uma inovação em si mesma. Exato. Legal. Pessoal, encerramos por aqui o nosso papo de desempenho. Preparamos para a próxima, então, é isso? Maravilha. Então, só para ficar registrado aqui, meu nome é Maria Fernanda, eu sou coordenadora do ITT Performance, a gente devia ter começado direitinho. Estamos ali com o Roberto. Roberto, dá oi para tu aparecer na tela aí. Oi, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Roberto Cristi, então, coordenador e responsável técnico do Performance, e hoje a gente teve o luxo de contar, então, com o colega Daniel Panussati, então, da URGS, né, do NORI. É NORI, né? Isso não mudou. Isso, não mudou. Eu também estou vinculado ao Campus Litoral Norte, mas nas minhas pesquisas mais vinculado ao NORI. E aproveito para agradecer a oportunidade de fazer essa conversa agradável com vocês no dia de hoje. Valeu, gente. Boa semana aí. Obrigadão. Até mais. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Parei a nossa gravação aqui e agora eu vou parar de transmitir lá. Feito, Nanda. Valeu.